Olá pessoal, eu sou Jaqueline, médica intensivista do time Critical. E hoje o nosso assunto é comunicação de más notícias. Como é difícil ser o portador da má notícia? Infelizmente, na nossa profissão, é um papel que muitas vezes nos cabe. E pior do que ser o portador da má notícia é não saber comunicar essa má notícia. Isso pode ser fonte de estresse, tanto para quem fala, para quem passa a má notícia, quanto para quem a recebe. E esse é um dos grandes desafios da nossa profissão. Oferecer empatia ao paciente e à família sem sofrer junto. Colocar-se no lugar do outro sem sofrer a dor do outro. Ser humano, ter um atendimento humanizado, mas não adoecer. Há muitas técnicas que podem te ajudar. A primeira delas é esteja entregue ao processo de comunicação. No momento em que você vai se comunicar com uma família, falar uma má notícia, você precisa estar dedicado àquele processo. Esqueça celular, esqueça outros compromissos, esteja vinculado àquele processo, prepare-se para isso, esteja numa sala, de preferência sem ter interrupções, em um local fechado, acolhedor, de preferência sentado com essa família para que você possa conversar de uma forma empática. Preste atenção no que a família tem para te dizer. Faça o que a gente chama de escuta ativa. Um bom comunicador é sempre um bom ouvinte. Além disso, preste atenção ao que a linguagem corporal do paciente e da família te fala. 80% do nosso processo de comunicação é não verbal, é através do gestual. E apenas 15%, às vezes menos, é verbal. Então, muitas vezes, você vai conseguir compreender medos, angústias e até um sentimento de culpa prestando atenção nas atitudes durante a conversa, durante a conferência ou durante a consulta que você estiver fazendo com a família e com o paciente. Vou contar uma história que vivi com um familiar de uma paciente que internou comigo na UTI. A paciente havia feito uma cirurgia e evoluiu com uma complicação, teve uma parada cardiorrespiratória, recuperou e estava num estado grave na UTI. Apesar de todos os cuidados, não sabíamos se ela iria sobreviver a isso. E eu fui conversar com o esposo da paciente na sala, contando o que havia acontecido, que o quadro dela era um quadro grave, que ela tinha sido reanimada, mas que ainda inspirava cuidados, que o risco de ela vir a falecer era muito grande e tudo. E durante a conversa, o seu João não me olhava, se mantinha cabisbaixo, encolhido, uma postura bem fechada, apenas com uma mãozinha na minha direção. Eu segui conversando, tudo, de repente, como prestei atenção ao ambiente, prestei atenção à linguagem corporal que esse familiar me expunha, segurei na mão dele e continuei conversando e falando da gravidade, que infelizmente, talvez, apesar de todos os cuidados, o desfecho não fosse ser bom, enfim. Peguei na mão dele com o máximo de empatia que poderia ter e segui conversando, contando a infeliz história da paciente. Um adendo importante. Todos os dias, nós, médicos intensivistas, conversamos pelo menos uma vez com as famílias a respeito do quadro clínico do paciente. Então, o seu João foi visitar a sua familiar e no dia seguinte, eu me preparei para conversar novamente com o seu João. Chegando para passar o boletim, seu João me viu no corredor e já logo veio correndo, me deu um abraço e me agradeceu. Doutora, a senhora não sabe o bem que a senhora me fez. Eu percebi que eu posso chorar porque a minha esposa está doente, que eu posso sofrer porque a minha esposa está doente. Eu sou homem, mas eu posso chorar. Infelizmente, a esposa do seu João veio a falecer em alguns dias. Mas o meu papel enquanto médica, enquanto comunicadora, foi prepará-lo para esse luto. Não é fácil ser o portador de uma má notícia. Mas pior do que ser o portador de uma má notícia é não saber comunicá-la. Gerar ainda mais estresse, ainda piorar uma situação que já é dolorosa para o paciente. Em breve a gente deve publicar mais coisas sobre esse assunto. Siga-nos nas redes e até breve.